Shalom, irmãos. Em tempos de angústia, vamos falar de esperança. Nós vamos falar a respeito da circuncisão. Por que nós vamos falar isso? Porque nós estamos fazendo a leitura, do livro de Gálatas, e essa questão da circuncisão é um dos problemas que o apóstolo Paulo, Shaul HaShaliach, ele encontrou ali no meio do povo dos Gálatas. Por quê? Porque existem os judeus gregos, são chamados de judeus gregos, que nada mais são do que famílias de judeus que foram, na diáspora para outras regiões fora de Jerusalém. E com a doutrinação, de Paulo, foi através de Paulo, ele foi destinado, como apóstolo dos gentios. Ele dizia que certas práticas, ditas na Torá, não precisavam ser aplicadas aos gentios. E ele foi muito mal interpretado com relação a isso. E uma dessas práticas é a circuncisão. A circuncisão, é a retirada ali do prepúcio, a remoção da pele que cobre a glande ou prepúcio do pênis masculino. E ela foi um mandamento dado a Abraão, para que fossem circuncidados os meninos no 8º dia. O próprio Abraão, primeiramente, ele foi circuncidado no coração, e o mandamento da circuncisão na carne veio depois, certo? É um assunto bem complexo, muito mal resolvido, eu diria, tá? Muito mal resolvido nos dias de hoje, certo? Porque quando a gente começa esse caminho da Techuvá e entra em grupos, para tentar entender a Torá, para tentar entender toda essa questão, fora do cristianismo convencional, a gente acaba adentrando em outras armadilhas, como é o caso de pessoas aí que se dizem judeus messiânicos e que acabam ficando no mesmo rol dos judeus legalistas, tá? Porque nós temos que entender que nós somos gentios, certo? E que nós somos enxertados. Pode ser que algum de nós tenha em nosso DNA a herança judaica, o DNA judaico, nós não sabemos, mas podemos nos considerar como gentios, certo? E temos que entender, que as pessoas insistem em dizer, mesmo os judeus messiânicos, que se dizem judeus messiânicos, que nós não temos que cumprir os 613 mandamentos. Os próprios judeus hoje, se você adentrar e pesquisar ali, os 613 mandamentos hoje, tá? Você vai ver que não tem, é impossível, não tem como cumprir esses 613 mandamentos. Uma que existem mandamentos que são para homens, como a barba, tá? Existem mandamentos que são para as mulheres, como a questão da menstruação, Então, existem mandamentos dos sacrifícios na época do templo. Esse expirou completamente, caducou completamente com a vinda do Mashiach Yeshua. Para os judeus, eles consideram que não. Por quê? Porque eles não creem no Mashiach Yeshua. Eles ainda aguardam pelo Mashiach deles. Então, eles ainda, apesar do templo ter sido destruído, completamente destruído no ano 70, depois do Mashiach, como foi profetizado, e justamente Yahuwah fez isso para dizer de uma vez por todas, definitivamente isso caducou, expirou, mas ainda eles não compreenderam, ainda não foram iluminados com isso, e eles inclusive estão com projetos de um terceiro templo, já tem novilhas separadas e etc, tá? Bom, com relação à circuncisão, então, eu quero ler o que está aqui no livro de 1 Timóteo, que eu coloquei como título Para quem é a Torá, tá? Aqui diz as falsas doutrinas e o evangelho da graça, o bom combate. Como te pedi quando partia para Macedônia que ficasse em Éfeso, isso para
Timóteo, ele está falando, para advertires a alguns que não lecionassem ensinamentos diversos, nem se preocupassem com mitos ou relatos de genealogias intermináveis, pois que produzem antes discussões que edificação para com Elohim, que se funda na fé. O mesmo hoje, né? As pessoas estão preocupadas com genealogias intermináveis, ao invés de nos preocuparmos, né? De nos edificarmos em outras coisas, né? Não com genealogias. Mas o fim desta advertência é o amor que vem de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé não fingida. Gente, isso aqui é muito profundo. O que é para nós verdadeiramente praticarmos a palavra? O que é? Um coração puro, que inclusive fala lá no Salmo 15, né? Quem poderá morar, né? No Monte Santo, né? Habitar no Monte Santo. Aquele que tem um coração puro, íntegro, certo? Uma boa consciência, uma fé não fingida, certo? Isso é básico, porque não adianta você fazer uma circuncisão física na carne do prepúcio se você não tem um coração puro, se você não tem uma boa consciência, se a sua fé é fingida. Infelizmente, os irmãos judeus, né, que foram dados para guardarem a Torá, por não crerem no Mashiach, eu não digo que são todos, existem muitos que já estão crendo, tá? Mas a grande massa dos judeus, eles são circuncidados no prepúcio do pênis, tem a circuncisão física, mas a circuncisão no coração não tem. Por quê? Porque eles não creem no Mashiach. O coração ainda está endurecido. Então, se hoje o Mashiach retornar, ou mesmo se algum desses judeus morrer somente com a circuncisão física, vocês acham que eles serão salvos? Fica essa pergunta. Respondam aí para vocês mesmos. Vocês acham que é a circuncisão que traz a salvação? Ou é a morte, o sacrifício do Mashiach, o derramamento do sangue dele naquele madeiro, que se fez maldito em nosso lugar? Vocês acham que é qual dos dois que traz a salvação? Então, infelizmente, um judeu que morre incrédulo no Mashiach Yeshua, infelizmente, irmãos, ele está condenado a uma morte eterna. Essa é a realidade do fato, mesmo tendo a circuncisão no prepúcio do pênis. Continuando, das quais coisas alguns se desviaram e se entregaram a discursos vãos, querendo ser doutores da Torá, embora não entendam nem o que dizem, nem o que com tanta confiança afirmam. Sabemos, porém, que a Torá é boa se alguém dela usar legitimamente. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Ele nunca disse que a Torá é má, que a Torá não vale mais, que a Torá é imperfeita, não. Ele disse que a Torá é boa se alguém dela usar de forma legítima, reconhecendo que a Torá não é feita para o justo. Por que não é feita para o justo? Porque o justo, ele se santificou. Ele saiu da escravidão do pecado. Então, para quem que é a Torá? É para os transgressores, é para os insubordinados, para os malignos e pecadores, os ímpios e profanos, os que agridem os seus pais, os que agridem suas mães, os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual, os homens que se deitam com homens, os que sequestram os filhos da liberdade, os mentirosos, os que quebram juramentos e para tudo que for contrário ao ensinamento são. Segundo as boas novas da glória de Elohim, Ha-Mevorach, que me foi confiado. Deixa eu ver em outra tradução aqui, para vocês compreenderem o que é isso aqui que ele está falando, no verso 11. Ó. Esse verdadeiro ensinamento é o evangelho glorioso do nosso bendito Deus, Yahweh, de quem eu sou mensageiro. Sou muito grato a Yahushua, vamos voltar lá na Peshita. Dou graças àquele que me fortaleceu, ao Mashiach Yahshua, nosso Adon, nosso Senhor, porque me julgou fiel
pondo-me no seu serviço, ainda que outrora eu era blasfemador, perseguidor, injuriador. Ele é de nascimento judeu, tá? Paulo, Shaul Hachalia, de nascimento judeu, circuncidado no 8º dia. Ele mesmo está dizendo o que dele? Que ele era outrora, antes de conhecer ao Mashiach, ele era o quê? Blasfemador, perseguidor, injuriador. Então quer dizer que a circuncisão na carne não faz com que uma pessoa seja uma pessoa correta, que uma pessoa seja considerada justa, íntegra. Não, não faz. O que faz a pessoa se tornar justa é a circuncisão no coração, se tornar verdadeiramente uma nova criatura. Mas ele diz que alcançou misericórdia porque o fiz por ignorância, na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há no Mashiach Yahshua. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que o Mashiach Yahshua veio ao mundo para salvar quem? Os pecadores, dos quais sou eu o principal. E a Yahushua disse, eu não venho para os sãos, eu venho para os pecadores. Porque os sãos, eles já não precisam de um remédio, eles já estão sãos. Quem precisa de remédio é aquele que está doente. Fiel é esta palavra, digna de toda aceitação, que o Mashiach veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais sou eu o principal. Isso Shaul falando, né? Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, o principal, o Mashiach mostrasse toda a sua paciência, a fim de que eu servisse de exemplo aos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal e invisível, ao único Elohim, seja honra e glória para todo sempre, assim seja. Esta advertência te dirige o filho Timóteo. Bom, então, continuando aqui. Foi dada, então, essa ordenança, né, a Abraão, como eu falei, né, para que ele circuncidasse ali as crianças, inclusive os estrangeiros, naquele momento foram ordenados para que se circuncidasse, certo? Porque eles estavam adentrando também na terra de Canaã, e na terra de Canaã, ali habitavam os cananeus, os povos chamados de incircuncisos, certo? Mas você sabia que não é somente os cananeus ali que eram incircuncisos, tá? Os assírios também eram incircuncisos, os babilônios eram incircuncisos, os gregos eram incircuncisos e inclusive os filisteus, né? Que depois no episódio lá em que Saul perseguindo ali Davi, né, para que Davi fosse morto pelos filisteus, ele pede para que ele trouxesse 100 prepúcios de filisteus, né, mas mal intencionado, porque ele imaginava, os filisteus sempre foram, né, um povo extremamente violento, ele imaginava que Davi iria morrer, mas Davi, né, ele foi lá e trouxe 200 prepúcios dos filisteus, né. E Canaã, quem são? Quem são os habitantes de Canaã? Os filhos de Cã, né? Os filhos de Canaã, que é filho de Cã, tá? Considerado aí uma descendência maligna, certo? Tá? Esses são incircuncisos. Mas eu quero te dizer que existem outros povos, além dos hebreus, que realizavam a circuncisão. E eu vou provar isso para vocês. Lá no livro de Jeremias, vou colocar aqui na Nova Bíblia Viva. Vou colocar, então, o livro de Jeremias. Jeremias, no capítulo 9, o verso 25 e 26. Diz assim, vai chegar um dia, declara Yahweh, em que castigarei todos os circuncidados apenas no corpo, olha como é isso, apenas no corpo, como também os povos do Egito, Judá, Edom, Amon, Moabe e todos que costumam rapar a cabeça e vivem no deserto. Todas essas nações são incircuncisas, mas se os israelitas não me obedecerem no fundo do coração, sua circuncisão será apenas uma cerimônia qualquer. Deixa eu ver aqui na versão da Bíblia de Jerusalém.
Eis que dirá a circuncisão, falsa garantia. Eis que dias virão, oráculo de Yahweh, em que visitarei todos os circuncisos no prepúcio. No prepúcio, tá? Egito, Judá, Edom, os filhos de Amon, Moabe, todos os que têm as têmporas raspadas que moram no deserto, porque todas estas nações e toda a casa de Israel são incircuncisas de coração. O que ele quer dizer com isso? Tá? Que tanto os egípcios, aqui ele coloca Judá junto, certo? Os moabitas, os edomitas, os amonitas, tá? Todos esses eram circuncidados no prepúcio físico, mas eram incircuncisos de coração. E ele inclui Judá aqui, ó, incircunciso de coração, certo? Então, o próprio título aqui ele coloca circuncisão, falsa garantia. Então, muitos acham que somente os hebreus eram um povo circunciso. Não, inclusive os egípcios. É comprovado em como é que chama essas pedras gravadas, né, que eles estão praticando ali a circuncisão nos egípcios, certo? Tá? Os edomitas, os filhos de Amon, os moabitas, todos esses eram circuncidados no prepúcio físico, mas incircuncisos de coração. Vamos prosseguir agora fazendo a leitura de alguns livros, né, para que vocês compreendam um pouco mais sobre essa questão da circuncisão. Vou pegar Romanos, no capítulo 2, a partir do verso 12, que diz assim: porque todos os que sem a Torá pecaram, sem a Torá também morrerão. E todos os que sob a Torá pecaram, pela Torá serão julgados. Pois não são justos diante de Elohim os que só ouvem a Torá, mas serão justificados os que praticam a Torá. Então não adianta, né? Não vai ser considerado justo aqueles que somente ouvem a Torá. Aqueles que praticam a Torá serão justificados. Vamos ver aqui o que diz Tiago 1:22. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Verso 14. Porque quando os goim é os gentios, tá? Que não têm a Torá, fazem por natureza as coisas da Torá, eles, embora não tendo a Torá, para si mesmos são lei. O que isso aqui quer dizer, irmãos? O que realmente disse, tá? Vamos supor, uma pessoa que realmente ela nunca ouviu falar, ela não teve acesso à Torá, mas a vida dela, ela corresponde à Torá, tá? Ele pratica as coisas corretas, ele é íntegro, ele é justo, ele fala a verdade no coração, ele não prejudica o próximo. Ele é uma pessoa íntegra. Você conhece pessoas assim? São poucas, mas tem, né, irmãos? Que são pessoas que mesmo que nunca pegaram uma Torá na mão, que nunca pegaram, né, nunca leram, nunca tiveram acesso, elas em si só, elas são essa Torá, na prática. Elas fazem aquilo que a Torá prescreve que seja feito. 15, verso 15, pois mostram a obra da Torá escrita aonde? Nos seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Eu creio, irmãos, que nós temos dentro de nós a Torá já na nossa mente, no nosso coração, tá? Foi nos dada. Eu creio na pré-existência, eu creio que nós temos o conhecimento dessa Torá já, né? Na pré-existência nós tínhamos o conhecimento das leis do Todo-Poderoso, certo? Eu creio que quando nós viemos para essa terra aqui, lá no ventre da nossa mãe, foi nos ministrado novamente isso. Por isso que você entende quando pessoas, como disse anteriormente, mesmo nunca tendo acesso à Torá, elas vivem conforme a Torá. Porque lá dentro de nós, a gente sabe o que é certo e o que é errado.
Nós sabemos. Lá no nosso íntimo, nós temos esse discernimento. Quem que não tem esse discernimento? Os irreconciliáveis. Quem são os irreconciliáveis? Os vasos da ira. A descendência realmente, né, que não porque Deus não quer reconciliá-los, Yahweh não quer reconciliá-los, porque ele não faz acepção de pessoas, é porque realmente eles são de uma descendência maligna, irreconciliável. Então, eles não agem conforme a Torá, eles não têm a Torá dentro de si. Verso 16. No dia em que Elohim há de julgar os segredos dos homens pelo Mashiach Yahshua, segundo as minhas boas novas. Os judeus ficam sem desculpa, a verdadeira circuncisão. Mas se tu és chamado judeu e repousas na Torá e te glorias em Elohim, e conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na Torá, e confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tens na Torá a forma do conhecimento e da verdade, tu, pois, que ensinas a outra pessoa, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve cometer adultério, adulteras? Tu que abomina os ídolos, roubas os templos? Tu que te glorias na Torá, desonras a Elohim pela transgressão da Torá? Assim, pois, por vossa causa, o nome de Elohim é blasfemado entre os gentios, como está escrito. Vamos ver aqui o versículo. Isaías 52, 5. Vamos ver aqui. Mas agora, o que tenho a fazer aqui, oráculo de Yahweh, porque o meu povo foi levado sem paga. Os seus dominadores cantam vitória, oráculo de Yahweh, e continuamente, durante todo o tempo, o meu nome é vilipendiado. Vamos voltar aqui, então. Porque a circuncisão, verso 25. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se guardares a Torá. Mas se tu és transgressor da Torá, a tua circuncisão tem se tornado em incircuncisão. Aqui ele está falando especificamente para os judeus, certo? Ele está dizendo assim, se você é circuncidado e guarda a Torá perfeitamente, tá? O que é impossível, porque todos nós somos pecadores, por mais que a gente esteja na Techuvá, irmãos, por mais que um irmão judeu esteja na Techuvá, o único que 100% conseguiu fazer isso foi Yahushua, tá? Continuando, mas se tu és transgressor da Torá, a tua circuncisão tem se tornado em incircuncisão. Isso é muito sério, né? Então, a pessoa que ela só de boca ela fala as coisas, ela quer, como se diz, vomitar leis para os outros, mas ela mesma não cumpre, o que adianta ela estar circuncidada, irmãos? De que adianta ela ter o pênis circuncidado? De nada adianta. Verso 26. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da Torá, por acaso a incircuncisão não será reputada como circuncisão? É uma pergunta que Paulo está fazendo. É uma pergunta, responda você aí. E a incircuncisão, pela natureza, cumprir a Torá, julgará a ti que, mesmo tendo a letra e a circuncisão, transgride a Torá? Porque não é um judeu o que o é só de aparências, nem é circuncisão e é apenas aquilo que se vê na carne. Mas o judeu tem que sê-lo por dentro e circunciso de coração, no espírito, e não apenas na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Elohim. Apocalipse 2,9. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem ser judeus e não o são, porém são sinagoga de Satã. Vamos agora para Romanos 3. Eu espero de coração que os irmãos estejam compreendendo essas questões, né?
Vamos ver aqui. A justificação pela fé no Mashiach. Eu gosto sempre de pegar um contexto inteiro, tá, irmãos? Nós iríamos ler somente a partir do verso 28, mas vamos ler a partir do 21. Mas agora, a partir da Torá, tem se manifestado a justiça de Elohim, que é atestada pela Torá e pelos profetas. Isto é, a justiça de Elohim pela fé em Yahshua HaMashiach para todos que creem, pois não há distinção, tá? Então, não há mais aquela distinção de povo, somente os hebreus. Não, agora é para todos, todas as nações. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Elohim, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há no Mashiach Yahshua, ao qual Elohim propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para a demonstração da sua justiça por ter ele, na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora cometidos, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé no Mashiach Yahushua, ou Yahshua. Onde está logo a ostentação foi excluída? Que parte da Torá exclui a das obras? Não, mas pela Torá da fé. Verso 28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, não por ser legalista em sua observância da Torá. Isso aqui de forma alguma está dizendo que é somente fé, irmãos. Não entendo, não vamos ser pessoas que não conseguem compreender. Se você não consegue compreender, peça ao Todo-Poderoso. Aqui ele não está dizendo que é só fé agora, não, tá? Mas também não é só um legalismo, irmãos. Tem que ser unida essas duas coisas. Eu tenho fé e eu observo os preceitos da Torá, os preceitos que são ainda vigentes, ok? Por exemplo, se a tua consciência diz que você tem que ser circuncidado, se circuncide no seu prepúcio físico. Agora, não seja só fisicamente, mas circuncide o seu coração. Não é contraindicada a circuncisão, de forma alguma. O que Paulo está querendo dizer aqui, que não é o que os judeus gregos lá, no povo, lá no meio do povo dos Gálatas, queriam dizer que eles eram obrigados a se circuncidar, como se fossem para se tornarem judeus. Não, em nenhum momento isso foi dito. Em nenhum momento os gentios eram obrigados a se tornarem judeus. Não. Judeu é judeu, gentil é gentil. Não existe isso, não existe esta fórmula que você tem que fazer coisas para se tornar um judeu. Não, você é um gentil e sendo um gentil, você foi incluída na obra salvífica do Mashiach Yahshua. É isso que as pessoas têm que entender, tá? Então é fé e é também observância das normas, dos mandamentos, dos estatutos, né, todas as ordenanças que foram dadas, com exceção, obviamente, das que já expiraram, que é as cerimoniais, as do sacrifício. E a da circuncisão, como já foi explicada aqui, ok? Verso 30. Se é que Elohim é um só, que pela fé há de justificar a circuncisão e também por meio da fé a incircuncisão. Anulamos, pois, a Torá pela fé? De modo algum. Antes apoiamos a Torá, tá? Então aqui, para aqueles que dizem, né, os religiosos de plantão, que Paulo anulou a Torá, não. Aqui ele está dizendo, anulamos a Torá pela fé? De modo nenhum. Antes apoiamos a Torá. Fé e Torá é um casal unido, um casal que se dá bem, de mãos dadas, eles não se separam. Agora nós vamos para Romanos 4,
do 9 ao 12. Vamos ver o contexto. Abraão foi justificado pela fé. Então, vamos ler desde o princípio. Que diremos, pois? Que diremos, pois, ter alcançado Avraham Avino, né? O pai Abraão. Avino é nosso pai, né? Segundo a carne, porque se Avraham foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Elohim. Pois que diz o Tanar, Avraham confiou em Elohim e isso lhe foi atribuído como justiça. Ele confiou, primeiro veio a fé. O que é confiar? A palavra é emuná, confiança, certo? Que é dito como fé para nós, né? Então, ele confiou, primeiro veio a fé. E isso foi atribuído a ele como justiça. Ora, ao que trabalha, não se lhe conta a recompensa como dádiva, mas sim como dívida. Porém, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é contada como justiça. Assim também Davi declara, bendito o homem a quem Elohim atribui a justiça sem as obras, dizendo, benditos aqueles cujos atos de violação à Torá são perdoados e cujos pecados são cobertos. Bendito o homem a quem Yahua não atribuirá o pecado. Vem, pois, esta bênção sobre a circuncisão somente ou também sobre a incircuncisão? Eis os versículos destacados aqui, irmão. Porque dizemos, a Avraham foi atribuída a fé como justiça. Primeiro veio a fé, não as obras. Como, pois, lhe foi atribuída, estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas sim na incircuncisão. Então, a fé veio quando ele ainda era incircunciso, tá? E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé que teve, quando ainda não era circuncidado, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles na incircuncisão, a fim de que a justiça lhe seja atribuída. Irmãos, essa questão de sinal, até vou puxar aqui no hebraico para vocês, na verdade do grego, né? É peritomê, tá? Peritomê. A circuncisão é peritomê, mas sinal aqui não é a circuncisão que eu quero, é sinal, semeion. Vamos ver o que quer dizer. Olha, é uma marca, é um símbolo, aquilo pelo qual uma pessoa ou algo é distinto dos outros e é conhecido. Então, para que era a circuncisão, irmãos? Naquele tempo específico, para que se distinguisse, tá, um povo específico. Avraham foi dado como pai de todas as nações, né, que crescem, obviamente, né, e a circuncisão foi dado como este sinal. Lá no livro de Ezequiel, no capítulo 9, eu peço que você leia, não vou entrar em detalhes aqui, eu tenho um vídeo que fala sobre a marca, né, a marca, o TAV. Foi colocado uma marca TAV, tá, sobre as testas, eu não me recordo bem o versículo em si, mas sobre todos aqueles que estavam chorando, angustiados e clamando, né, pela justiça, porque a injustiça tinha tomado conta naquela época, tá? Pré-exílio ali, né? Pré-exílio. Então, essas pessoas ali, as únicas que permaneceram intactas, vamos dizer, que não se contaminaram com a idolatria, com o paganismo, né? Que isso inclui também práticas de imoralidade sexual, enfim, tantas outras práticas. Essas pessoas, né, que clamavam e choravam por tudo que estava acontecendo ali em Jerusalém, estas pessoas foi dito para que fossem colocada uma marca neles, um sinal que diferenciasse eles dos outros. Entende o que é a circuncisão agora? É uma marca, é um sinal, algo que distinguia
a família de Abraão, certo? Espero que tenha ficado claro aí para vocês. Vamos voltar aqui na Peshita. Verso 13. Porque não foi por legalismo que veio a Abraham ou a sua descendência, a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo, mas pela justiça da fé. Pois se é por legalismo que se fazem herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é anulada, né? Então, se fosse só por fazer uma circuncisão, algo de legalismo, algo físico, então o Mashiach, qual a necessidade do Mashiach ter, né? Padecido naquele madeiro? A fé. O porquê, né? Então, toda a promessa é anulada. Pois se da Torá, Gálatas 3,18, se da Torá provém a herança, já não provém mais da promessa, mas Elohim, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraham. Verso 15, porque a Torá faz a ira se manifestar, pois onde não há Torá, também não há transgressão, irmãos. É o que nós lemos lá no início do vídeo, tá? Que está lá no livro de 1 Timóteo 1, tá? Para quem é a Torá? Para quem é? Nós lemos lá para quem é a Torá. E se não tem Torá, não há transgressão, não há transgressor. Porquanto o ser herdeiro vem da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a descendência. Não somente a descendência que é descrita na Torá, mas também a que é da fé, que teve Abraham, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Elohim, que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fosse. Depois vocês podem continuar lendo aqui, irmãos, tá? Senão vai ficar muito longo o vídeo. Agora nós vamos para 1 Coríntios 7, 18, 19. Foi chamado alguém estando circuncidado, permaneça assim. Foi alguém chamado na incircuncisão, não se circuncide. Esse é o segredo, irmãos. Se você foi chamado sendo circuncidado, permaneça assim. Tua consciência tranquila. Foi alguém chamado na incircuncisão? Não se circuncide. Fique bem, fique tranquilo. Agora, preocupe-se em ser circuncidado no coração. A circuncisão nada é, e também a incircuncisão nada é, mas sim a observância das mitzvot de Elohim. O que é isso? A observância dos mandamentos do Todo-Poderoso. Porque o legalismo, o que é, irmãos? O legalista, o que ele pretende? Observar rigidamente regras, leis, em obras, tá? Em obras, em questões legalistas, tá? Mas não observa os mandamentos da Torá no sentido, o que depois aqui ele vai falar, né? Da questão da misericórdia, do amor, da bondade. Porque até hoje os judeus perseguem os gentios. E são observadores legalistas da Torá. Que todo homem permaneça no chamado em que foi chamado. Fosse chamado sendo escravo, não te dê cuidado, mas se ainda pode tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Pois aquele que foi chamado no Senhor, mesmo sendo escravo, é um liberto do Senhor. E assim também o que foi chamado sendo livre, escravo é do Mashiach. Por preço fostes comprados, mas vos façais escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça com Elohim naquilo em que foi chamado e com a consciência tranquila. Somente seja uma pessoa obediente. Só isso. Seja uma pessoa obediente. Atos 15. Irmãos, eu peço que, se você está gostando do conteúdo deste canal,
por favor, nos ajude. Meus vídeos não são monetizados. A intenção aqui é única, exclusivamente o entendimento da palavra, tá? Que a palavra é mostrar a palavra como ela é, algo simples, algo de fácil entendimento. Basta você buscar. É isso que eu estou fazendo aqui. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade na compreensão. Eu estou aqui para ajudá-los, tá? E me disponho a isso e fico muito feliz em fazer a vontade do Pai. Eu peço que vocês, por favor, num ato de bondade, né, de misericórdia pela vida do próximo, esteja curtindo, compartilhando esse vídeo. Então, Atos 15, do 6 ao 29. Congregaram-se, pois, os shilichim, os apóstolos, né? E os anciãos para considerar este assunto. Qual assunto, irmãos? A circuncisão, tá? Porque aqui no verso anterior diz assim: mas alguns da seita dos perushim, dos fariseus, né, que tinham crido, levantaram-se dizendo: é necessário primeiro circuncidá-los, para então mandar-lhes observar a Torá de Moisés, tá? Esse era o ditado deles, tá? Então, o que aconteceu? Eu vou botar na versão da Nova Bíblia Viva. O que aconteceu, irmãos? Eles reuniram-se, né, para tomar uma posição com relação a isso, tá? Então, por isso os apóstolos, os presbíteros da igreja marcaram uma nova reunião para decidir a questão. Nessa reunião, depois de longa discussão, Pedro levantou-se e dirigiu a palavra a eles, dizendo o seguinte: irmãos, todos vocês sabem que Deus, o Todo-Poderoso, há muito tempo me escolheu para pregar a boa nova aos gentios, a fim de que eles também pudessem crer. Deus, que conhece os corações dos homens, confirmou o fato de que ele aceita também os que não são judeus, ao dar a estes a Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, tal como ele deu a nós. E não fez distinção entre nós e eles, porque purificou a vida deles por meio da fé, tal como fez com a nossa. E agora vocês vão pôr Deus à prova, vocês vão pôr o Todo-Poderoso à prova, sobrecarregando os gentios com um jugo que nem nós, nem os nossos pais foram capazes de suportar. Olha que indagação interessante, né? Vamos ver aqui o que diz no versículo. Lucas 11:46. Sim, disse Yahushua, quanto a vocês, especialistas na lei, ai de vocês também, porque esmagam os homens debaixo de fardos difíceis de carregar e vocês mesmos não levantam um dedo para ajudá-los. Verso 11. Vocês não creem que todos são salvos pela graça de nosso Adão Yahushua, nosso Senhor? Tanto nós como eles? Não houve mais discussão, e toda a assembleia agora ouvia, enquanto Barnabé e Paulo falavam a respeito dos sinais e maravilhas que Yahweh tinha feito por meio deles entre os gentios. Quando eles terminaram de falar, Tiago tomou a palavra. Irmãos, disse ele, ouçam-me. Simão falou a vocês a respeito da ocasião em que Deus primeiramente visitou os gentios a fim de separar dentre as nações um povo para honrar o seu nome. E este fato da conversão destes povos concorda com o que os profetas predisseram. Depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, que agora está em ruínas. Consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas, para que também o restante dos homens busque a Yahweh e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz Yahweh, que faz estas coisas. Isso está em Amós 9, 11 e 12. É isto que Yahweh diz, pois ele revela os seus planos feitos desde o princípio. Aqui quando fala da reconstrução, né? Reconstruirei a tenda caída de Davi. Portanto, a minha opinião é que nós não devemos insistir que os gentios que se convertem a Elohim devam obedecer às nossas leis judaicas. Devemos apenas escrever a eles para que deixem de comer carnes sacrificadas aos ídolos, deixem toda a imoralidade sexual e deixem também de comer carne de animais estrangulados sem sangrar. Porque se tem pregado contra estas coisas nas sinagogas judaicas em cada cidade todos os Shabat, desde os tempos antigos.
Então, os apóstolos e os presbíteros e toda a igreja resolveram mandar representantes a Antioquia, juntamente com Paulo e Barnabé, para informar sobre essa decisão. Os homens escolhidos foram dois dos líderes da igreja, Judas, também chamado Barsabás, e Silas. Esta foi a carta que eles levaram consigo. Os irmãos apóstolos e presbíteros, aos seguidores de Cristo, gentios de Antioquia, da Síria, da Cilícia, saudações. Soubemos que alguns creem o que estamos escrevendo, porque pareceu bem a Ruach HaKodesh e a nós não impor a vocês nada, além de se guardarem de usar comida oferecida aos ídolos, da carne de animais estrangulados sem sangrar e da imoralidade sexual. Se vocês fizerem isso, é o bastante. Saúde a todos, tá? Agora vamos para Atos 16, do 1 ao 3. Atos 16. Paulo e Silas foram primeiro a Derbe e daí para Listra, onde encontraram um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia cristã, mas o pai era grego. Timóteo era respeitado pelos irmãos de Listra e de Icônio, e por isso Paulo pediu que eles participassem da viagem com eles. Em atenção aos judeus da região, ele circuncidou Timóteo antes de partirem, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Então, depois que nós lemos todo o Atos 15, você vai se perguntar, tá, que coisa contraditória. Agora, no capítulo seguinte, Atos circuncida a Timóteo. Vocês vão entender o motivo pelo qual Paulo circuncidou a Timóteo. Isso se chama sabedoria, irmãos, tá? Então, nós vamos agora para 1 Coríntios 9, 20. Que diz assim: quando estou com os judeus, vivo como judeu, para que eles ouçam o evangelho e eu possa ganhá-los para Cristo. Quando estou entre os que estão debaixo da lei, não discuto com eles, embora não concorde, porque desejo ganhá-los. Quando estou com que estão sem lei, concordo com eles tanto quanto possível, com a exceção naturalmente de que, como servo de Cristo, eu devo fazer sempre o que é correto. E assim concordando com eles, posso ganhá-los também. Quando estou com aqueles cuja consciência é fraca, torno-me fraco. Sim, qualquer que seja o tipo de pessoa, eu procuro achar um terreno comum com ela, para que me permita falar-lhe de Cristo e eu possa salvar alguns. Faço isso para levar o evangelho a eles e também pela bênção que eu recebo quando os vejo vir a Cristo. Até aí. Entenderam? Compreenderam o motivo pelo qual ele circuncidou a Timóteo? Gálatas, estamos quase terminando. Vamos lá. Gálatas 6, 12 ao 15. Aqueles mestres no meio de vocês que estão procurando convencê-los a se circuncidarem, estão fazendo isso por uma única razão. Desejam causar uma boa impressão e evitar a perseguição que sofreriam se admitissem que somente a cruz de Cristo pode salvar. Que interessante, né, irmãos? E nem mesmo aqueles mestres que se submetem à circuncisão guardam as outras leis judaicas. No entanto, querem que vocês sejam circuncidados para poderem gabar-se por terem colocado o sinal da circuncisão no corpo de vocês. Quanto a mim, não permita a Deus que eu me gabe de coisa alguma, a não ser da cruz, do madeiro, do nosso Adão e Yahushua. Por causa dessa cruz, meu interesse por todas as coisas atraentes do mundo já foi morto há muito tempo, e o interesse do mundo em mim também há muito tempo está morto. Não faz diferença nenhuma agora se fomos circuncidados ou não. O que vale é se fomos realmente mudados em pessoas novas, tá? Em outra versão, vamos ver aqui, na Peshita, aqui diz, né? Porque a circuncisão e a incircuncisão não são nada sem a nova criação, né? Sem nos tornarmos nova criatura, irmãos. De nada resolve uma circuncisão física. Colossenses 2:11. E por ele fostes circuncidados com a circuncisão que não é por nossas mãos, para deixar de lado a carne dos pecados, mas com a circuncisão do Mashiach.
3:11 agora, Colossenses 3:11. Onde não há arameu nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro cita, escravo ou livre, mas o Mashiach é tudo em todos. Filipenses 3:3 e vamos encerrar, tá, irmãos? Filipenses 3:3. Inclusive, está marcadinho já aqui, tá? Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Elohim em espírito, e nos gloriamos no Mashiach e não confiamos na carne. Se bem que eu poderia até confiar na carne, se algum outro julga poder confiar na carne, ainda mais eu. Aí ele conta a história dele, né? Circuncidado 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Beniamim, falo hebraico, tanto eu quanto os meus pais, quanto a Torá sou o quê? Parush, que quer dizer fariseu. Quanto ao zelo, persegui a congregação, né, os nazarenos, a Querrilá. Quanto à justiça que há na Torá, sou irrepreensível. Coloquei um adendo aqui. Shaul nunca foi anomista, mas um fiel cumpridor da Torá. Vamos ver aqui os versículos. Aqui quando ele assolava a congregação, né? Mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda, por amor do Mashiach. Até aqui, irmãos. Então, espero do fundo do meu coração que vocês tenham compreendido essa mal interpretação, né, das escrituras com relação à circuncisão. Shalom.